Olá, Rui. Olá e obrigada por aceitares o meu convite, por estar aqui comigo hoje. E vamos falar um pouco da China, não é? Sim, obrigado pelo convite e vamos a isso. E vamos partilhar aqui um copo de vinho. Diz-me uma coisa, Rui, há quanto tempo é que tu estás na China? Eu cheguei em março de 2015, portanto há quase 7 anos. Desde aí foi sempre aqui, sempre a chegar. 7 anos. E o que é que te trouxe à China? Eu vim através de um projeto de desenvolvimento de futebol, através das escolas Academia Figo, Luís Figo. Na altura estava em Portugal a treinar futebol, eu licenciei-me em desporto, e especificamente no treino de futebol. Estava em Portugal com o papel de coordenação numa das academias do Sporting e já tinha alguns amigos aqui neste projeto que tinha começado, eu penso que início de 2014. É necessário mais treinadores e convidaram-me, eu acabei por aceitar, que foi a minha primeira experiência fora de Portugal, e logo China, e logo tive a sorte de poder ir para Xangai. Aquele projeto era, no fundo, cimentar as bases do futebol com crianças muito novas, e tive nesse projeto 1 ano e meio e depois acabei por desenvolver também por outros projetos. E conta-me um pouco como é que foi essa primeira experiência profissional na China. Foi um bocado um choque. Eu acho que primeiro foi a minha primeira experiência mesmo fora de Portugal. Eu vivia, embora tenha estudado em Lisboa hoje em dia para mim é uma cidade pequena, para todos nós que vivemos aqui. Sim. Mas ainda mais do que isso, eu sou de uma zona mais pequena, toda a gente se conhece e toda a gente tudo se sabe, não é muito fácil. E vir para aqui, para uma cidade enorme, as primeiras 2 semanas eu estava perdido completamente todos os dias, eu não sabia o caminho para casa, e esse foi o primeiro choque. A velocidade com que as coisas acontecem aqui. A comida, como toda a gente pensa, sinceramente não foi um choque para mim, porque eu felizmente adapto-me bem à comida, sou bom adapto. Mas basicamente foi a diferença cultural para certos pormenores que eu demorei muito tempo a perceber, demorei alguns meses a perceber, houve coisas que me passaram ao lado ao início e eu sentia que como é que isto não está a acontecer da maneira que eu quero, alguma coisa na minha mensagem não está a passar, que poderia ser um problema também, mas mais tarde percebi que além disso seria também a diferença cultural que eu não estava preparado para compreender. Não estava preparado para compreender também a diferença de nível no trabalho especificamente, e foi um bocado chocante por aí. Mas ao mesmo tempo foi excitante ao início, né? Tive a possibilidade de conhecer logo muita gente de muitos países, viver numa cidade super internacional e com uma velocidade brutal. Isso foi super interessante logo ao início. E estávamos a falar dessas diferenças culturais, não é? Também no âmbito profissional. De que forma é que a cultura do trabalho na China é diferente, por exemplo, da cultura de trabalho em Portugal? Quais são as maiores diferenças que tu vês? Bom, a cultura de trabalho, eu penso que aqui tem que ser tudo muito sistemático, tem que seguir muito um plano, e se sair do plano sai porque alguém toma uma decisão, alguém com poder, com influência toma uma decisão e toda a gente consegue mudar, mas há talvez pouca autonomia para que se mude pequenas coisas a nível mais local. Mas mais particularmente do treino, a diferença foi entender que o momento do treino e do momento do futebol era um treino como nós entendemos em Portugal, era um momento de diversão também, mas sério, em que introduzíamos conteúdo, não era só brincadeira, em que era preciso estar preparado com o equipamento certo, não era qualquer equipamento. Muitas vezes isso acontecia, as crianças vinham com a roupa da escola, com uma toalha no pescoço, e a avó vinha limpar o suor das crianças a meio do treino, e essas pequenas coisas nós tivemos que mudar, passo a passo. E aí senti alguma diferença, mas um pouco também por culpa nossa, de nós tentarmos trazer a nossa metodologia para aqui, mas também a própria cultura de clube que nós temos em Portugal, trazer para aqui, e não existe isso. Isso é muito difícil de criar, e eu não sei se até hoje, depois destes anos todos, não sei se é possível. Mas foi eu entender também que isso não funciona da mesma forma, e as crianças e os pais das crianças que estavam comigo na altura também entenderem que o momento do treino era um momento em que nós queríamos evoluir, aprender e almejar por competir, por chegar a um jogo e competir, e não era só apenas uma brincadeira de uma vez por semana, ou quando tivessem tempo, ou quando não tivesse a chover,
Portanto, tinha que haver um compromisso e tinha que haver gosto e paixão pelo jogo. Caso contrário, não faria sentido. Ao mesmo tempo, naquela organização em que estávamos, havia uma necessidade também de promover, de fazer um pouco de negócio à volta disto, para, no fundo, para sustentar tudo, que é normal. E é um pouco difícil de conciliar as duas coisas. A questão da paixão pelo jogo, de jogar pelo jogar, e a questão também de pensar no modelo sustentável para manter tudo a funcionar. Por isso que em alguns momentos sentias que de facto a forma como os chineses veem o futebol, por exemplo, é um pouco diferente em termos de paixão ou em levar como uma brincadeira de alguma forma, não é? Também porque talvez estavas a lidar também com crianças, não é? Com um público um pouco diferente. Mas de que forma é que essa visão é diferente de, por exemplo, relativamente a Portugal? Relativamente ao futebol, vejo muito foco no individual aqui, enquanto em Portugal nós focamos, embora haja muita tendência de falar de nomes, principalmente na comunicação social, mas quem trabalha o jogo, quem treina o jogo, treina no coletivo e funciona como uma equipa. E aqui senti ao início muito foco no individual, nas qualidades físicas e técnicas individuais, e depois o jogo há de acontecer. E nós pensamos e trouxemos uma forma diferente de ver o jogo e de ver o treino, muito mais baseada na decisão, na capacidade de interpretação e decisão, ou seja, as skills que nós ensinávamos e os conceitos que nós ensinávamos tinham que ser absorvidos de maneira a que as crianças autonomamente conseguissem tomar decisões no momento do jogo, e aqui o que funciona é muito seguir um plano estruturado e que diz direita, esquerda, direita, e ninguém foge desse sentido. E quando nós criamos as condições para dar depois liberdade para que as crianças, os jogadores neste caso, tomassem as decisões, estavam um bocado perdidos. Isto demorou muito tempo até que eles percebessem que podem fazer, podem errar, podem assumir a vossa decisão, e nós aprendemos com isso, porque há muito ainda, eu senti no início ainda algum medo de errar e das consequências de errar. E o que nós trouxemos é exatamente o contrário, que é, nós temos que errar para perceber o que é que temos que melhorar e depois treinar sobre isso. E essa foi uma diferença que eu penso que ainda acontece. Se eu for treinar um grupo novo amanhã, vou encontrar o mesmo, e demora até que ganhem confiança comigo, até que os próprios pais confiem em mim, porque depois a informação que os pais transmitem aos filhos em casa ou no caminho para casa conta muito. E até criar essa confiança demora algum tempo, é preciso muito tempo e quase partir pedra durante alguns meses, e depois então conseguimos avançar. Então acaba por ser um trabalho de coach, no sentido de coach de futebol, não é? Sim. Treinador de futebol, mas também no sentido do mindset, mindset, não é? Dessa mudança de mindset. Eu diria que esse é o primeiro, tem que ser o primeiro foco. Ou seja, não achar que vamos mudar tudo, não achar que vamos, mesmo que seja em 4, 5, 6 meses, vamos mudar o mindset das pessoas, porque também não é bem assim. Entender que há uma diferença cultural e com estas duas bases tentar negociar. É um pouco negociação. Eu entendo, dou-vos um pouco daquilo que vocês estão habituados, mas vai haver aqui a pouco e pouco aquilo que eu quero. Não é? E depois, quando começa a surgir um resultado não em termos de resultado desportivo, o resultado de surgir aquela jogada, aquele comportamento no jogo que a gente quer mesmo, incentivar aí ao máximo e pegar aquele momento celebrar aquele momento como uma grande conquista, e eles vão percebendo que realmente isto é possível, né? E passo a passo depois a mentalidade vai crescendo também nesse sentido. E tu achas que existem neste momento muitos jovens a seguir este percurso futebolístico profissional na China? Achas que é algo viável neste momento na China? Há dois caminhos diferentes. Primeiro, antes da seleção dos dois caminhos diferentes, há uma base muito, e hoje em dia há muita gente a jogar de diferentes níveis, mas há muitos miúdos a jogar em muitas cidades, em muitas escolas, muita gente a jogar, e isso trouxe naturalmente mais qualidade. Depois daí até decidir se pode tentar um caminho profissional é um grande passo, e além do mais é um grande passo mesmo em todo o mundo, não é só na China, porque muita coisa pode acontecer. Uma lesão aos 13, 14 anos pode destruir o sonho, e é muito possível de acontecer.
Mas, e depois também a expectativa em termos de futuro de carreira, porque aqui há muito foco na escola e chega a um ponto, uma criança que está no 8º, 9º ano aqui tem que escolher. Já não consegue treinar todos os dias ou 4 vezes por semana, vai se calhar treinar 1 ou 2 vezes por semana e jogar quando pode, porque o trabalho na escola, os trabalhos de casa é uma exigência enorme, uma competitividade enorme e é uma escolha que tem que ser feita. E se o nível não for extremamente elevado no futebol, a escolha é óbvia, é deixar o futebol e dedicarem-se à escola. E isso é uma visão muito fria que os chineses têm, que é entender, o meu filho dá, vou tentar, vou apostar tudo aquilo que eu puder, mas se virem que não dá, rapidamente também não interessa se gosta muito ou pouco, a escola vai estar primeiro e quando houver tempo lá vamos jogar um pouco de futebol. Sim. Portanto, há possibilidades e há muita gente a jogar cada vez mais, né? Mas a escolha não depende só da paixão da criança neste caso, depende do contexto social e familiar que toma essa decisão em conjunto. E existe muito essa pressão, não é, em relação aos estudos, não é? E acredito que não seja fácil às vezes antever, da parte dos pais, não é, antever uma visão profissional no futebol, claro. Não é? Até porque a indústria também é uma indústria em desenvolvimento. Quais são as tendências assim, de desenvolvimento do futebol na China? O que é que tu vês nesse sentido? Bom, o futebol chinês nos últimos anos houve um investimento sério através da formação, com o desenvolvimento de muitas escolas a focarem-se no futebol, escolas públicas, mas depois também alguns negócios privados, como que After School Activity, e neste momento há muita gente a praticar. Houve um investimento muito grande também na contratação de treinadores de todo o mundo para as várias cidades, para várias escolas, para trazerem metodologias diferentes, no fundo para experimentar qual metodologia seria mais adaptada à China ou até para beber um pouco das diferentes metodologias e tentar criar uma metodologia mais chinesa. A tendência, eu diria que tem-se tornado um pouco mais europeu na formação, portanto já se trabalha um pouco mais à imagem, ou mais aproximada à imagem daquilo que nós pensamos na Europa, principalmente em países como Portugal e Espanha, mas ainda continua a haver muitas escolas e muitos treinadores a seguir a mesma metodologia que tinham desde a sua base. Eu diria que a competição que tem surgido mais competições mesmo nos níveis de formação, e isso tem trazido mais qualidade, porque depois as equipas acabam por jogar contra outras equipas que jogam de maneira diferente, que têm treinadores diferentes, com ideias diferentes, e acabam por também aprender muito, e o momento da competição é um verdadeiro momento de aprendizagem, perdendo ou ganhando, é onde se realmente aprende e se percebe que aquilo que se faz no treino depois na competição faz sentido. E eu penso que a tendência de melhorar as competições, de promover o futebol junto das escolas onde as crianças já estão, não têm que fazer uma viagem com trânsito ao final do dia, portanto eles já têm a possibilidade de jogar ali. As escolas, houve uma tendência muito grande também a desenvolver os campos nas escolas, algumas a contratar, lá está, os treinadores estrangeiros, mas acima de tudo a procurar competições, momentos de competição para jogar. Há muita gente que procura, que quando sentem que têm um nível relativamente elevado, procuram a certa altura experimentar alguma coisa na Europa, nem que seja um summer camp. Alguns vão um pouco mais longe e tentam até mudar-se para a Europa e estudar na Europa e jogar num clube europeu, mas não é tão comum e não é assim muito fácil. E eu diria que a tendência é evolutiva, comparando com aquilo que eu vi há 7 anos atrás, mas ainda um pouco longe daquilo que nós estamos habituados na Europa. E achas que existe potencial? O potencial dos jogadores existe com certeza absoluta. E nesse aspecto eu tive momentos em que fiquei super impressionado, com idades mais baixas principalmente. Uma das experiências que eu tive foi enquanto selecionador do futebol escolar da cidade de Xangai para o escalão de sub-11. E nós fizemos algumas concentrações de treino que duravam alguns dias ou semanas, em que tínhamos os jogadores dos diferentes distritos da cidade, os melhores, pré-selecionados. No meu caso eu tinha um conjunto de 34, 35 jogadores de 9, 10 anos,
e posso dizer que tinha 10, 12 jogadores com nível top, equivalente àquilo que eu conhecia de Portugal, por exemplo, no Sporting ou no Benfica, com muita qualidade nessa idade, qualidade individual. Depois, portanto, o potencial existe. Se o potencial tem a ver com a qualidade dos jogadores, ele existe e não tem nada a ver com diferenças genéticas ou de nacionalidade, ele existe e há crianças com muita qualidade. Depois, eu penso que o facto das competições não serem tão desenvolvidas e de não haver tanto aquela cultura de clube como nós temos, em que treinamos para jogar todos os fins de semana e queremos ganhar, chega a um ponto em que as crianças treinam, mas estão períodos muito longos sem competir. E o nível aí, se nós compararmos a Europa e China, o nível na Europa vai continuar a subir e aqui vai estagnando gradualmente, consoante a idade vai aumentando também. E depois, lá está o que eu disse há pouco, chega a um ponto em que há que tomar uma decisão, ou escola ou futebol, e muitos que até tinham uma qualidade interessante para continuar a desenvolver, deixam o futebol. Né? E depois aí o nível, se calhar, o funil reduz de tal maneira em que depois há menos quantidade para descobrir exatamente aquela qualidade que vai fazer a diferença no futuro e que pode realmente lá chegar. E eu penso que quando chegamos a uma idade, a idade de 14, 15 anos, e o verdadeiro nível de qualidade está mais já nos clubes e já não existe tanto nas escolas e a nível local como nós conseguimos ver mais cedo. Portanto, o potencial existe, há muita coisa a bloquear, a partir principalmente dos 12 anos para a frente, há muita coisa a bloquear esse desenvolvimento do potencial, mas ele está lá. E também, em termos de infraestruturas, ele existe. Portanto, não é por falta de jogadores, não é por falta de condições de infraestruturas. Eu penso que treinadores também existem, precisam, obviamente, os treinadores chineses têm um papel muito importante neste processo e precisam de mais formação. Eu notei alguns, principalmente os mais jovens, com muita vontade de aprender, e nota-se alguma diferença em alguns que eu conheço particularmente. Portanto, o potencial existe nestas vertentes todas, depois chega a um ponto que tem a ver com a decisão dos pais, da família, o contexto social que acaba por bloquear um pouco o desenvolvimento do futebol. Já conheceste algum Cristiano Ronaldo na China? Assim, no sentido de alguma criança que realmente se salientou nas tuas turmas, na tua experiência? Conheci alguns com muita qualidade, mas Cristiano Ronaldo acho que não. E referiste também contratações de treinadores estrangeiros para trabalhar no mercado do futebol da China. De que forma é que alguém em Portugal, por exemplo, interessado em vir jogar para a China ou em vir trabalhar para a China como treinador de futebol, de que forma é que eles podem procurar opções? De que forma é que isso se pode proporcionar? Bom, existe ainda... Normalmente quem está no meio do futebol, mesmo no futebol de formação em Portugal, acaba por estar num círculo em que consegue aceder a algumas ofertas de trabalho pelo mundo todo. E existe na China, continua a existir muitas academias, mesmo academias mais internacionais, principalmente nas grandes cidades, academias, escolas públicas ou organizações mais governamentais que procuram treinadores estrangeiros para desenvolver um programa de futebol em determinada área ou determinada escola, e há sempre ofertas que chegam através das federações ou dos blogs de treinadores. Há sempre alguém que, normalmente, até como eu cheguei, é um amigo do amigo, e há uma necessidade e alguém transmite e procura, normalmente dentro da rede de contactos, de alguém, se estiver disponível, a oportunidade surge. E o que é que sugeririas a um português que queira vir para a China para trabalhar com futebol ou com desporto no geral? Essa acho que é uma pergunta valiosa, porque para não cometer os erros que eu cometi no início e que muitos outros meus amigos também cometeram, eu felizmente consegui até adaptar-me depois, passado algum tempo. Alguns dos meus amigos não conseguiram e acabaram por voltar, se calhar cedo demais, para Portugal com uma má experiência. Eu não posso dizer isso, a minha experiência tem sido fantástica, mas a capacidade de perceber que aqui é diferente, é uma cultura diferente. O futebol não é igual nem de país europeu para país europeu, quanto mais de um país europeu para a China. É uma diferença muito grande. A própria China é um país muito grande, com muitas diferenças de região para região. Depende do nível para onde vá. Se vai para uma academia com
com miúdos de escolas internacionais é totalmente diferente, uma mentalidade mais aberta, mas talvez outra pressão também. Se for para uma escola local, garantidamente as crianças vão trabalhar muito, são muito trabalhadoras, obedecem a tudo, mas a questão da barreira linguística vai fazer demorar algum tempo para que a mensagem passe. E é preciso muita paciência, é preciso muita capacidade de adaptação, porque as coisas não vão ser nunca como no plano, vão ser sempre um pouco ao lado. É preciso adaptar muito e ter essa capacidade e perceber que não há projetos perfeitos, nós é que o construímos à nossa medida e, portanto, eu senti isso até num dos projetos que tive e que já lá podemos ir se quiseres, mas acima de tudo é vir com muita capacidade de adaptação, com muita vontade de aprender sobre a cultura e de perceber onde é que há aqui o ponto de ligação, aquilo que nós temos para ensinar e aquilo que eles estão disponíveis para aprender e criar esta confiança para depois trabalhar a partir daí. Não achar que se muda, que vem para aqui mudar o futebol chinês e que vem mudar o país muito menos, porque não vai acontecer. E quem vier lutar contra isso vai ficar mal disposto, vai ter uma má experiência e vai sair daqui o mais rápido possível e isso não é bom. Eu acho que a experiência deve ser positiva, seja duradoura ou mais duradoura ou menos duradoura, a experiência deve ser positiva porque isto é uma cultura fantástica, contanto para aprender. Mas acaba por acontecer muito, não é? Os estrangeiros acabam por ficar um pouco numa bolha de expats, acabam por ficar um pouco isolados da cultura, porque é muito fácil viver em Xangai sem falar chinês, não é? Uma cidade extremamente internacional, e acabar por ficar em grupinhos, não é? De estrangeiros. O que é que tu achas em relação a isso? Qual é a tua experiência? Eu acho que isso é super positivo. No meu caso, acho que é super positivo. Xangai oferece isso e a vida aqui acaba por... Nós dizemos, às vezes, nós não vivemos bem na China. Mas também dá para conhecer a China em Xangai. Dá para conhecer, se trabalharmos em organizações mais locais, dá para perceber a mentalidade chinesa e a cultura chinesa. E eu tive essa parte também e foi fantástico. A facilidade de viver em Xangai, não sei se há muitas mais cidades com aquilo que nós temos aqui, mas a facilidade de viver em Xangai é exatamente isso. Nós temos atividades sempre a acontecer, espetáculos, desporto. Até demais, não é? Até demais, que é difícil encontrar. Ao sábado, ao domingo, é uma série de eventos que a pessoa não sabe muito bem qual é que é. É difícil ter tempo para tudo, mas acabamos por construir depois um novo círculo de amigos, uma nova família, de gente de realidades diferentes, que eu acho que é super enriquecedor. Eu acho que é uma experiência de crescimento brutal. Mas o que é que achas que impede os estrangeiros de se comunicarem mais com a comunidade local, como os chineses? Achas que é a barreira linguística? Achas que é a barreira cultural? O que é que acontece? Eu acho que é a vontade que muitos estrangeiros têm de chegarem aqui a achar que vão mudar, que vão transformar e que vêm com o conhecimento todo e que na realidade é preciso fazer esse trabalho de adaptação primeiro. Ganhar a confiança das pessoas com quem trabalhamos, dos locais, porque no fundo isto é o país deles e se calhar eles olham para nós, para muitos estrangeiros, com aquela perspectiva de este é alguém que vem por 1 ano, 2 anos e vai embora. Portanto, nós é que vamos cá ficar, não é? Nós é que vamos ter que garantir que isto depois vai funcionar. E então há sempre, se o estrangeiro não estiver aberto a perceber como é que eles pensam, como é que os locais pensam, vai ser difícil de criar essa relação. Porque os chineses vai ficar cá e vai ter que levar o projeto para a frente mais tarde também e portanto não vai querer abrir-se completamente, não é? Tem que haver aqui uma negociação, um entendimento das duas partes. Eu penso que muita gente não tem a paciência ou a abertura mental, a abertura cultural talvez, para perceber o que é chinês, porque é muito diferente de muitos outros países, mas eu acho que aí é que está a parte interessante. Não é? Nós não temos que ficar exatamente daquela forma, mas podemos aprender como é que eles pensam e experimentar, porque eles quando vão ao nosso país também vão experimentar. E eu acho que esse mix cultural é que é fantástico. E por falar em aprender, o que é que tens aprendido com a China? Aprendido a aceitar a diferença de uma maneira que eu nem esperava. Talvez eu nem sabia que existia tanta diferença. Aprendi a língua, aprendi a cultura, aprendi que
há pequenos detalhes, às vezes, relacionados com a língua, ou com comportamentos, ou com sinais do tempo, ou dos números, ou daquilo que se diz, que mudam completamente a interpretação das intenções. E no fundo aprendi que não posso achar que o outro lado me vai compreender como eu acho que me vai compreender. Aprendi a perceber que ninguém tem a obrigação de saber aquilo que eu sei ou de concordar com aquilo que eu digo, e eu tenho que criar a minha estratégia para lhes vender a minha ideia, né, no fundo, mas também entender aquilo que eles pensam. E eu acho que isso é um segredo para se ter uma vida boa na China, é estar bem entrosado com a cultura, é entender a diferença e viver bem com ela. No fundo também ter alguma humildade, como tu dizias, não é? Para realmente estar aberto para entender a cultura e entender que não existe superior ou inferior, não é? Mas estamos aqui de igual para igual, não é? Para aprender uns com os outros. O que é aquilo que tu mais gostas na China? Se é que há uma coisa. Há várias. Há várias. Eu gosto do respeito que pelo menos eu senti, ou tenho sentido, o respeito que as pessoas têm por aquilo que eu faço, o valor que dão ao meu trabalho. Valorizam muito. E eu acho que muito mais do que em Portugal eu não sentia isso. Sinto que valorizam muito, e não é uma questão financeira, valorizam muito, por exemplo, trabalhar com o desporto ou com a educação, com as crianças, é precioso aqui, e eu acho que valorizam muito isso, e eu gosto de sentir isso. Depois gosto também de Xangai, que nos oferece uma cidade super cultural, super multicultural, né? E esta capacidade, a possibilidade que nós temos de estar num ambiente completamente chinês, num hotpot com colegas de trabalho, ou amigos, ou os pais dos nossos jogadores, ou o que seja, com todo o orgulho a mostrar a cultura deles, né? E isso é fantástico, porque aí aprende-se muito, aprende-se da língua e da cultura, e prova-se do melhor, normalmente. E depois, por outro lado, também poder escapar no mesmo sítio, escapar um pouco disso e ter um pouco aquilo que nós temos em casa, em termos de se calhar uma saída à noite mais parecida com o que nós podemos ter aí no nosso país, com os nossos amigos, na comida São João também. Viva. Exatamente. As atividades portuguesas que nós temos aqui, embora sejamos poucos, mas é sempre bom. Acho que é um pouco voltar a casa, né? E acaba por ser fácil de continuar aqui. Ok. E como é que é ser um estrangeiro na China? Na China ou em Xangai? São duas coisas diferentes, não é? Sim. Às vezes pode ser difícil, em certas áreas eu acredito que seja difícil. Seja difícil por causa da questão da comunicação. Porque não é só o difícil de falar, é impossível de ler, né? E há sítios em que não há possibilidade do inglês, e eu penso que isso é muito difícil. Em Xangai, felizmente, nós temos facilidade nisso, porque encontramos muita gente que fala inglês, porque encontramos muita sinalização em inglês também, e eu acho que isso é fácil. Mas como é que achas que o chinês vê o estrangeiro? Bom, como eu digo, vê por um lado, e talvez aí haja diferenças entre região ou de cidade para cidade. Eu penso que em Xangai vê como uma pessoa normal, nós somos mais um, porque há tantos. Penso que fora dos centros, grandes centros urbanos, somos um pouco mais raros e há muito aquela tendência de olhar e de tirar fotos e de... Sim, de julgar que é um estrangeiro. Sim. Mas também um pouco a curiosidade. Não é fácil, não é normal ver um estrangeiro e é engraçado em alguns sítios a forma como eles nos aproximam com as poucas palavras inglesas que eles sabem e tentam comunicar. Sim. Porque no fundo para eles é uma experiência também poder ver um estrangeiro que não é tão normal. Em Xangai quando nós dizemos ni hao sim, quando dizemos alguma, quando percebem que nós... O teu chinês é fluente, claro. Para que disseste ni hao. Mas isso é um pouco o orgulho que eles têm de que a cultura deles está a ser passada. Como nós também temos, como nós, enquanto portugueses, também temos. Quando falamos do nosso vinho, do nosso pastel de nata, do nosso Cristiano Ronaldo e das nossas coisas, falamos com orgulho. E quando vemos as nossas coisas
em lojas, ou em anúncios, ou no que quer que seja, nós olhamos com orgulho e apontamos e chamamos dos nossos amigos e eu penso que isso é bom e é natural. Sim. Ok. E fala-me um pouco, eu ouvi dizer que tens um projeto novo, não é? Fala-me um pouco deste teu projeto. Bom, o projeto novo começou há menos de um ano. Black Shades USA é uma marca de... Acho que está na hora de eu experimentar. Exato, pode experimentar. Que tal? Fica bem. Sério? Sim. Eu gosto muito deste modelo. Foi uma marca que... Bom, foi uma aventura que eu e o meu colega, no fundo, para preparar algo para o futuro. Sozinha. Sim. Para experimentar algo. A ideia seria uma coisa muito básica, mas à medida que nós fomos aprofundando, fomos estudando o que é que podíamos fazer, surgiu a questão dos óculos de sol, porque tínhamos a ideia que seria uma coisa simples de tentar colocar online e experimentar como é que funciona o e-commerce, mas com o estudo, à medida que aprofundámos o estudo sobre a indústria, percebemos que não podia ser só óculos de sol sem marca online, porque isso não trazia valor, e chegámos a um conceito em que pretendemos ter um impacto também ambiental, queremos ser uma marca eco-friendly, usamos produtos reciclados, usamos bioplástico por agora, temos um plano em andamento já em testes para mudar tudo o que fazemos com plástico para plástico reciclado, o chamado Ocean Bound Plastic, que é plástico que está muito perto de entrar nos oceanos, porque esta também foi uma questão que nós aprendemos na nossa pesquisa. Há muita gente a dizer que utiliza plástico reciclado do mar, e no fundo isso não é verdade, não existe, porque o plástico, quando entra no mar, já é tarde demais, porque a questão do sal e da areia e do sol transforma e reduz qualidade, e portanto para poder reciclar é muito, muito difícil e muito dispendioso. Portanto, o objetivo é bloquear o plástico de entrar no mar, tentar recolher o máximo possível antes de chegar ao mar e ter impacto nesse sentido. É o que nós tentamos fazer com a nossa marca, sabendo que não vamos mudar o mundo e salvar o mundo, mas podemos contribuir com a nossa parte. Passo a passo, não é uma questão. Mas eu gosto imenso do design. Quem é que é o responsável pela parte do design? Bom, os modelos são basicamente... São frames já existentes, mas depois nós modificamos pequenas partes nos ângulos da lente ou na haste, e mudamos pequenas partes e adaptamos à nossa marca conforme também o nosso gosto e aquilo que nós achamos que faz mais sentido para ser mais ajustável a caras de dimensões e de formas diferentes. E o que é que tu achas que numa cidade como Xangai, não é? Já falamos um pouco do lifestyle de Xangai, como é que as pessoas têm estado a receber um pouco também este produto nos óculos de sol? Com um feedback muito positivo até agora. Primeiro porque a questão da cultura green na China está muito no início. Mas em Xangai é onde começa. É a cidade das tendências na China. E há muita gente já predisposta para este tipo de produtos. E depois nós tentamos passar além da questão ambiental, nós tentamos passar com o produto e com a marca. Há uma questão de mindset que nós fazemos sempre questão de relembrar as pessoas. Nós acreditamos que o nosso produto é como que um reminder do mindset que nós queremos que as pessoas tenham, que é, no fundo, viver a vida ao máximo. Em vez de esperar desde segunda-feira pela sexta-feira às 6 da tarde, é achar que qualquer momento pode ser um momento positivo, de boas experiências, de aprendizagem, e que nós também temos que dar o melhor de nós, porque só dando o melhor de nós a cada momento é que a gente consegue viver o melhor da vida. E essa é a grande mensagem que nós queremos passar com a nossa marca, é um pouco esta mindset de viver bem, viver feliz, de viver como a gente vive em férias. Porque quando a gente está de férias, estamos felizes, queremos fazer tudo, até dormimos menos, temos sempre energia, temos sempre aquele sorriso, e no fundo o que nós queremos é trazer essa mentalidade para o dia-a-dia. E a cada dia que se vai para o escritório, ou para a escola, ou para o que quer que seja, coloca os óculos na cara e vês, e no fundo isto lembra-te que, ok, é mais um dia, mais uma possibilidade de viver,
e vamos agarrá-la com tudo. Sim. E depois, o tal o reminder é o nosso slogan, que é o C2BS. Talvez possamos mostrar aqui um pouco mais perto da câmera. Yeah. BS para Black Shades, mas também para Bullshit. No fundo, o que nós queremos é que as pessoas vejam além dos problemas mínimos do dia a dia. Sim. Principalmente nós aqui que acabamos por ter uma vida super confortável, ainda mais nesta altura. Este ano ensinou-nos muito isso, estes últimos 2 anos quase. Ensinaram-nos muito isso, que é com todos os problemas que vão no mundo, nós acabamos por ter uma vida fantástica aqui, com saídas, com desportos, no fundo a nossa vida quase que foi normal. Também foi um bocado efeito bolha, não é? Claro. Para nós estivemos extremamente protegidos. Por isso mesmo temos que ser gratos por isso, temos que agradecer isso e ver além dos pequenos problemas. Há pessoas numa situação muito pior do que a nossa e que se calhar nem se queixam no dia a dia, se calhar não têm tanta comida ou um abrigo mais confortável e vivem felizes, porque veem um pouco além daqueles problemas, não é? Ou veem muito além daqueles problemas e nós queremos exatamente trazer isso, relembrar as pessoas de que a vida é muito mais do que as pequenas coisinhas que nos afetam no dia a dia e que nós devemos sair de casa de manhã com um sorriso na boca, tentar o máximo, e se por alguma razão o dia correr mal, chegamos a casa e olhamos e dizemos, eu pelo menos tentei, fiz alguma coisa de positiva e posso-me deitar descansado e amanhã outra oportunidade para ser melhor outra vez. Sim. E este é o mindset que nós tentamos transmitir. Eu acho que este mindset é perfeito para uma cidade como Xangai, não é? Viver a vida ao máximo. Exato. Eu acho que é o slogan perfeito para uma cidade como Xangai, não é? Com tantas oportunidades tão diversificadas, não é? Exato. E se os nossos ouvintes, os nossos espectadores quiserem saber um pouco mais sobre a tua marca, onde é que eles podem consultar? Bom, por agora estamos muito no início. Por agora podem consultar através do Instagram ou Facebook, em Black Shades USA, ou através do WeChat, também Black Shades USA, basta adicionar, é uma conta do WeChat, basta adicionarem o ID Black Shades USA e poderão depois entrar em contacto connosco. Temos notícias para breve, mas as coisas, estamos a fazer tudo com o nosso trabalho, sem investimento exterior e, portanto, leva o seu tempo. Este ano, em brevemente, teremos o nosso site no ar, para vender para os Estados Unidos, mas também esperamos para o resto do mundo. Na China, um pouco diferente, vamos optar mais pelo WeChat e por Taobao e Xiaohongshu, mas vai demorar um pouco mais tempo. Até lá, funcionamos muito pelo WeChat, mas um pouco quase como de amigo para amigo. Mas, claro, pelo Instagram conseguem perceber o que é que estamos a fazer, conseguem ver muitas fotos e conseguem perceber, no fundo, o caminho que a marca está a levar. E nós precisamos de apoio também. Ótimo. Toca apoiar a marca do Rui. Muito obrigada, Rui, por essa nossa conversa. E acho que agora é o momento certo para pôr os nossos óculos de sol, colocar esse mindset aqui, não é? Exato. Esse Shanghai mindset, Black Shades mindset, e fazer um brinde. Cheers! Should be Ganbei. Ganbei. Ganbei.